o Ministério Público do Estado da Bahia, com apoio da BDCOM, Associação Baiana de Defesa do Consumidor, do Brasilcom, Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, e da MPCOM, Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor, agradece a presença de todos os participantes, organizadores, convidados e palestrantes. Neste momento, gostaríamos de registrar algumas das ilustres presenças que prestigiam esse congresso. A doutora Selma Magnavita, presidente do Movimento de Donas de Casa e Consumidores da Bahia. Gostaríamos também de agradecer a presença de todos os defensores públicos do Estado da Bahia aqui presentes. Anunciamos agora o início do painel intitulado Crimes contra as Relações de Consumo. É com grande satisfação que convidamos para presidir a mesa o Dr. Solon Dias da Rocha Filho, promotor de justiça titular da primeira Promotoria de Defesa do Consumidor do Ministério Público do Estado da Bahia. Convidamos à mesa, na condição de palestrante, o Dr. Gamil Foppel, doutor em Direito Penal Econômico pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia, professor adjunto da Universidade Federal da Bahia, onde leciona Direito Penal na graduação e mestrado, e advogado criminalista militante. Convidamos, na condição de palestrante, o Dr. Rodrigo Reu, mestrando em Direito em Desenvolvimento pelo Centro Universitário de João Pessoa, especialista em Direito Processual Civil pela Universidade de Santa Cruz do Sul, membro da Comissão de Professores de Direito do Consumidor do Brasilcom e advogado. Convidamos para compor a mesa o doutor Antônio Pinto Monteiro, professor catedrático de Direito Civil da Universidade de Coimbra. Convidamos também para compor a mesa o Dr. Sérgio Schlang, que foi o primeiro professor de Direito do Consumidor da Universidade Federal da Bahia, da Universidade de Salvador e atualmente é professor da Unifax. Além disso, é procurador estadual, ex-juiz do Tribunal Regional Eleitoral e hoje representante do Instituto dos Advogados. Com a palavra, o presidente da mesa, Dr. Solon Dias, e, na sequência, ouviremos as palestras e debates sobre o painel em questão. Bom dia a todos. É com grande satisfação que estou aqui para presidir os trabalhos agora pela manhã, nessa manhã. Queria agradecer penhoradamente a delicadeza da doutora Joseane, que me convidou para estar aqui junto com essa mesa com pessoas tão ilustres. Quero também registrar a presença no recinto de doutora Maria Lúcia Rego, um dos expoentes da defesa do consumidor, não só na Bahia como no Brasil. A doutora Lúcia Rego foi uma das primeiras, ainda quando foi criada a Central de Defesa do Consumidor do Estado da Bahia, antes do evento do Código. A ela, eu atribuo como se fosse a primeira pessoa na linha de defesa do consumidor do Estado da Bahia. Meus parabéns e nossos cumprimentos, doutora. Hoje, nosso painel é falar sobre os crimes contra as relações de consumo. Nós temos como debatedor o Dr. Gamil Felper, que é um dos expoentes do direito penal, nosso emérito professor, cultor do direito penal, advogado, e certamente fará uma grande palestra, como também o nosso doutor Rodrigo Reu, nosso convidado, também com larga experiência no foro, professor. Então, nós teremos uma palestra bastante proveitosa. Vamos aprender um pouquinho mais com esses nossos palestrantes. É com imensa satisfação que eu passo a palavra ao professor Gamil para fazer as suas colocações.
Bem, bom dia a todos. Bom dia. Inicialmente eu devo cumprimentar o Dr. Solon Dias, presidente desta mesa, né? A pessoa com quem eu conversei um pouco antes do evento, né? E nas rápidas palavras que trocamos, ele conseguiu me emocionar muito rapidamente, né? Me lembrando uma pessoa que me era muito cara, uma pessoa por quem eu sempre nutri muito respeito e muito amor, uma tia que eu tive, que foi inclusive responsável e determinante para que eu cursasse direito, né? Uma tia que era promotora de justiça e uma das razões pelas quais eu tenho muito respeito e muito carinho pela instituição Ministério Público. Cumprimento o doutor Rodrigo Reul, meu colega de debates, né? O senhor professor doutor Antônio Pinto Monteiro, seja bem-vindo, professor, à nossa terra, seja bem-vindo à Bahia, né? A Coimbra, que acolhe tantos brasileiros e tantos baianos, seja muito bem-vindo à nossa cidade. Cumprimento o meu professor, Sérgio Schlang, né? Fui e sou aluno do Dr. Sérgio Schlang, né? As minhas gratidões e a minha estima, professor, pelo conhecimento passado, pelas lições de direito de vida aprendidas e sempre sorvidas, né? Cumprimento a professora Josiane Suzarte, né? Responsável por esse evento, responsável por um trabalho notável frente à Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, na disciplina de Direito do Consumidor, né? Um trabalho digno dos maiores elogios, dos maiores encômios. É muito importante que a faculdade tenha nos seus quadros uma pessoa da qualidade da professora Josiane. Nós não somos tão próximos, professora, viu? Mas fica aqui em nome da comunidade acadêmica o reconhecimento e a gratidão pelo brilhante trabalho que a senhora faz na Faculdade de Direito e no Ministério Público. Bem, feitas essas considerações, vamos passar aqui, né, para tratar dos crimes contra as relações de consumo. Eu vou dividir a apresentação em 3 partes, né, começando por uma parte introdutória que diz respeito ao surgimento dos crimes contra as relações de consumo, ao contexto do aparecimento dos crimes contra as relações de consumo. Durante muito tempo, o direito penal sempre tratou de crimes que envolviam pessoas físicas. Sempre eram crimes que tinham como vítimas pessoas certas e determinadas. O direito penal, tradicionalmente, é o direito penal voltado à violência, voltado ao homicídio, voltado ao estupro, voltado ao roubo, né? Com o passar do tempo, novos bens jurídicos começam a surgir, né? Eu parto da premissa, com Roxin, né, a partir de um funcionalismo teleológico racional, de que o direito penal serve para proteger bens jurídicos. Novos bens jurídicos começam a surgir. E estes novos bens jurídicos, usando a própria expressão do professor Klaus Roxin, esses novos bens jurídicos geram novas necessidades, necessidades que geram novas proteções. Diz Roxin, as pessoas hoje, em 2017, não têm exatamente as mesmas preocupações que tinham 20 anos atrás, que tinham 50 anos atrás, porque novas realidades surgem, novas realidades que demandam novas proteções, e essas novas proteções fazem aparecer novos tipos penais. Inclusive, num artigo que ele publicou e que foi traduzido para o português recentemente, um artigo cujo título é uma pergunta, tem futuro o direito penal, ele usa, inclusive, como exemplo a tutela das relações de consumo. Ele diz, muitos anos atrás, a preocupação que existia com o patrimônio era a preocupação com o furto que envolvia pessoas certas e determinadas. Hoje, a preocupação que existe é com os crimes contra o patrimônio que podem lesar vítimas indeterminadas, vítimas inúmeras, vítimas indefinidas. Então, se, por exemplo, um fabricante de feijão, uma empacotadora de feijão, tirar 50 gramas de cada quilo de feijão vendido, ao final do dia, haverá uma lesão muito maior do que se tivesse furtado 2 ou 3 quilos de feijão de uma pessoa certa e determinada. Então, vamos deixar aqui, nessa primeira parte, nessa primeira introdução, já me permito colocar aqui uma conclusão provisória, uma primeira conclusão provisória. Haverá novos crimes no futuro porque novos bens aparecerão a partir de novas necessidades. Tá? Agora, é importante que se diga que existem certos parâmetros para que exista a responsabilidade penal. Responsabilidade penal não se confunde com responsabilidade civil. Responsabilidade penal não se confunde com responsabilidade trabalhista. Responsabilidade penal não se confunde com responsabilidade administrativa. Porque existem princípios próprios e exclusivos da responsabilidade de natureza criminal. É por isso que não é exato dizer, não é adequado dizer, às vezes quando se discute, por exemplo, a responsabilidade penal da pessoa jurídica, ouvem-se expressões como, se a pessoa jurídica responde civilmente, a pessoa jurídica responde pela prática de crimes. Ora, esse é um rematado absurdo, porque parte de uma premissa absolutamente equivocada.
O fato de ter responsabilidade civil não conduz à responsabilidade criminal. Porque se assim fosse, um menino com 16 anos com capacidade civil plena teria, por via de consequência, a capacidade criminal, coisa que nós sabemos que não tem. Então, não existe responsabilidade penal derivada da noção de responsabilidade civil. A responsabilidade penal, e aqui eu parto para tratar de um assunto que eu abordei inclusive na minha tese de doutorado, a responsabilidade penal parte da necessidade de legitimidade da intervenção penal. A tutela penal somente é viável quando ela é legítima. Legitimidade que tem um duplo enfoque. Existe a legitimidade formal, que é a legitimidade que deriva de lei. Legitimidade formal se confunde com a legalidade estrita. E os meus alunos sabem, aqui eu vejo alguns dos meus alunos, né? Os meus alunos sabem que nós vivemos hoje uma absoluta crise a respeito da legalidade, né? Quando eu era aluno de graduação, né, quando eu estava na faculdade, né, entre 97 e 2002, né, quando se falava que alguém tinha um apego à literalidade da lei, isso soava como uma crítica, né? Dizer que alguém era um legalista, isso soava como uma crítica. Hoje eu me arrisco a dizer que se alguém é legalista, eu me arrisco a dizer que se alguém for legalista, isso soa como um grande elogio, né? Porque ninguém mais sabe prever o que pode acontecer a partir de uma interpretação de uma norma, né? Existe um autor chamado Henrique Gimbernal Ordei, que diz que uma das funções da dogmática penal é conseguir prever, é conseguir antever a jurisprudência. Hoje ninguém consegue mais antever e nem prever a jurisprudência, porque os julgamentos são feitos ao sabor dos ventos, né? Os julgamentos são feitos ao sabor dos tempos, né? Eu hoje, quando explico legalidade, pior do que a situação dos professores de penal hoje em dia, é somente a situação dos professores de processo penal, né? Eu realmente não gostaria de estar na pele de um professor de processo penal nos dias atuais, né? Porque você tem que ensinar duas coisas, né? Uma coisa como ela é e outra como ela deveria ser, né? Hoje, quando eu explico legalidade nas aulas, eu brinco dizendo que o princípio da legalidade ganhou um novo contorno, né? Hoje a legalidade deve ser explicada assim: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal, salvo se os fatos forem graves. Porque se os fatos forem graves, né, não é necessário um apego tão grande à legalidade estrita, porque as pessoas enxergam a legalidade como algo descartável. Mas voltando para a questão da legitimidade, eu dizia que a legitimidade tem duas dimensões: uma legitimação formal e uma legitimação material. Materialmente falando, legitimidade penal não deriva da noção de legitimidade formal. Materialmente falando, a tutela penal só é legítima quando atende, ao meu ver, a 4 requisitos. Muitos aqui no futuro serão juízes, alguns aqui serão juízes. Vocês proferirão decisões absolutórias e decisões condenatórias, sem dúvida. Proferirão, por vezes, uma decisão condenatória há 30 anos, há 35 anos. Então, por que é legítimo privar alguém da liberdade durante 35 anos? O que é que confere legitimidade para a tutela penal? O primeiro elemento que confere legitimidade para a tutela penal é a necessidade. A tutela penal só é legítima quando ela é necessária. E aqui é uma observação muito importante para vocês. Necessidade não é um argumento includente de legitimidade. Necessidade é um argumento excludente. O que é que eu digo com isso? Quando a tutela é necessária, não significa dizer que ela é legítima. Ao contrário, quando ela é desnecessária, ela é ilegítima. A necessidade da proteção por si só não traduz a necessidade da importância e da legitimidade da intervenção penal. O que é que eu digo com isso? O bom penalista, eu vou usar aqui uma expressão do professor Eugênio Raul Zaffaroni, o bom penalista deve saber até onde a sua pena vai, até onde vai a sua alçada. O bom penalista deve saber dizer não. O bom penalista deve saber dizer o seguinte: olha, você me trouxe uma situação da vida que é importante, mas essa situação da vida que é importante eu não tenho como tratar, porque as ferramentas à minha disposição não me permitem que eu trate disso. Hoje, eu às vezes brinco dizendo que o direito penal é a sujeira embaixo do tapete, né? Quando as pessoas não sabem como resolver um assunto no direito administrativo, empurram para a matéria penal, né? Quando as pessoas não sabem como resolver um assunto no direito bancário, empurram para a matéria penal. Quando não sabem resolver, professor Sérgio Lang, um assunto de direito sindical, uma greve, empurra para debaixo do tapete do direito penal. E nós, penalistas, ficávamos sempre recebendo isso e assumindo isso como missões dadas pelos outros. Então, nas relações de consumo, alguém dirá: será importante tutelar as relações de consumo. Ninguém nega que é importante tutelar as relações de consumo. Ninguém em sã consciência vai abrir a boca para dizer: relações de consumo não devem ser protegidas. A pergunta não é essa. A pergunta é: relações de consumo devem ser protegidas por meio de normas penais incriminadoras?
Essa é a pergunta. Em muitos e muitos casos, você dirá, a importância do direito para este caso é absolutamente indispensável. A importância do direito em sentido lato, mas não do direito penal em sentido estrito. Então, primeiro argumento, necessidade. Primeiro elemento da legitimidade e necessidade. O segundo elemento de necessidade, da legitimidade, o segundo elemento, é a noção de adequação. A tutela penal somente é legítima quando ela é adequada. Adequada num duplo viés. Adequada num viés de necessidade e adequada efetivamente num viés de aptidão. O direito penal somente é legítimo quando ele trata das matérias respeitando os seus princípios. O que é que confere adequação à tutela penal? Basicamente duas coisas. Respeito aos princípios e respeito à dogmática penal. Se eu tenho uma tutela penal que não respeita princípios, ela é inadequada. Se eu tenho uma tutela penal que não respeita a dogmática penal, ela é inadequada. Vou lhes dar um exemplo. Vou lhes dar alguns exemplos. Vocês sabem que recentemente a 6ª turma do STJ julgou dizendo que o crime de desacato viola a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, enfim. Tá? Eu não vou entrar aqui nessa questão de, a partir de uma análise de convencionalidade, não vou entrar nessa discussão. Qual é a descrição típica de desacato? O nome em iuris do crime, desacato. Qual é a descrição típica de desacato? Desacatar funcionário público no exercício das funções. O que é desacato? O que é efetivamente configura desacato? Eu me lembro que um tempo atrás havia um juizado aqui em Salvador, né, que tinha uma plaquinha com o artigo 331 e com a descrição do crime de desacato. Até aí menos mal, porque vários órgãos têm, né? Outro dia, professora Rosângela, eu fui surpreendido que colocaram a plaquinha de desacato na faculdade de Direito. Eu falei com o diretor, doutor, pelo amor de Deus, vamos combinar aqui uma coisa. Ele não estava sabendo, né? Vamos combinar aqui uma coisa, assim, o funcionário vai atender um aluno, e não que o aluno, obviamente, possa ofender o funcionário, assim como o funcionário não pode ofender o aluno, mas o funcionário vai atender o aluno com uma placa de desacato e advertência, ele mandou retirar na hora, né? Mas tinha um juizado aqui em Salvador que inovou, né, na plaquinha e botou exemplos de desacato, né? Era um código penal comentado à disposição, né, do jurisdicionado, né? Aí tinha lá, são exemplos de desacato, falar alto, né? Depois que eu vi aquilo, eu nunca mais pisei os pés naquele juizado, porque eu fiquei com medo de sofrer uma voz de prisão em flagrante delito, porque eu naturalmente falo alto, né? Gesticular demais, né, é exemplo de desacato. Então, tipos penais, e se vocês só puderem aprender uma coisa comigo hoje, pela manhã, se vocês aprenderem isso, eu já ganhei minha manhã, já valeu o fato de estar aqui. A principal função do tipo penal é a função de garantia. Tipos penais existem para gerar certeza, para gerar segurança. Quando um tipo penal gera incerteza e insegurança, ele não serve para nada. Em direito penal, aquilo que serve para tudo, na verdade, a nada serve. Quando um tipo penal servir para qualquer coisa, aquele tipo é absolutamente inconstitucional, porque ele viola a legalidade estrita. Ele viola a legalidade enquanto taxatividade. Vou lhes dar aqui um outro exemplo. A Lei 7492, que cuida dos crimes contra o sistema financeiro nacional, vulgarmente chamada de crime de colarinho branco, né, tem uma descrição típica, tem um tipo cujo nome é gestão temerária. E a descrição do tipo é se a gestão é temerária. O que é gestão temerária de instituição financeira? Investir dinheiro em poupança é temerário? Comprar ações da Petrobras é temerário? Eu não invisto em mercado de ações, eu não invisto em mercado de capitais, mas 10 anos atrás as pessoas sempre diziam, invistam em ações de empresas rentáveis e de empresas que distribuem lucros. Então compre ações da Petrobras. Então a ação da Petrobras chegou a valer menos, ou muito próximo de R$5. Hoje está em R$15. Ela chegou a valer 49, hoje está em 15. Né? Então, comprar ações da Petrobras é uma conduta de gestão temerária? Elementos de legitimidade, necessidade, adequação. A tutela só é legítima quando ela é adequada. E por vezes, meus caros colegas, por vezes o legislador cria tipos penais, por vezes o legislador enuncia tipos penais, como alguns tipos das relações de consumo, e joga para a doutrina a obrigação de legitimar o que é ilegítimo. Joga para a doutrina a obrigação de criar explicações para aquilo que não existe. Quando assim, vocês estudam parte especial do Código, lá no Código tem uma parte interessante que cuida dos crimes da periclitação da saúde pública, da coletividade. Né? Tem um crime muito interessante no Código chamado inundação. Causar inundação, expondo a perigo à vida, à integridade física ou ao patrimônio de outro. E tem outro crime muito interessante no Código que é o perigo de inundação. Praticar conduta capaz de gerar inundação. Aí você vai para a sala para explicar isso, os alunos perguntam, professor, qual é a diferença do perigo de inundação consumado para a inundação tentada?
Não tem explicação. Qual a diferença do perigo de inundação exaurido para a inundação consumada? Não tem explicação. Só que, às vezes, eu tinha durante muito tempo essa expectativa, né? Estudantes todos nós somos até hoje, né? Todos nós morreremos sendo estudantes, mas alguns anos atrás, quando eu li alguma coisa prevista numa lei que eu não entendia, eu achava que o problema estava comigo, né? Então eu li, não, aqui tem alguma coisa que eu não consegui enxergar e o problema sou eu. E por vezes o problema não somos nós. Por vezes o problema são os próprios tipos. Criam-se tipos, jogam-se tipos para a vida das pessoas, e aí nós que busquemos explicar o inexplicável, que busquemos justificar o injustificável. Bom, o terceiro elemento que confere a legitimidade à tutela penal, já falei, necessidade, adequação. O terceiro elemento que confere legitimidade à tutela penal é a noção de subsidiariedade. A tutela penal só é legítima enquanto e quando ela for subsidiária. O direito penal, usando mais uma vez a expressão do professor Klaus Roxin, o direito penal nunca pode ser a primeira ratio, a primeira esfera de controle. O direito penal é a última das esferas de controle, é a última das esferas de proteção, somente devendo intervir quando todas as outras esferas de proteção falharem. Vou falar aqui, os fatos são públicos e notórios, né? Eu ouvia recentemente que o Ministério Público do Estado da Bahia entrou com ação em desfavor da administradora de estacionamentos da rodoviária, né? Por conta da cobrança abusiva, né? E, fazendo aqui um depoimento, eu inclusive fui vítima, né, dessa cobrança abusiva, né? Uma vez entrei por engano, né, muita gente entra ali por engano de fato, né, e para você pagar, você não pode pagar no guichê, você tem que sair até a entrada da rodoviária para poder pagar, né? E não tem tolerância mínima. Bom, necessariamente precisa resolver isso com matéria criminal? Não, isso pode ser resolvido com a tutela de relação de consumo, isso pode ser resolvido com a tutela cível, pode ser resolvido com a tutela inibitória, pode ser resolvido com a multa compensatória. Há N formas de resolver isso. Efetivamente, o que se espera a partir da intervenção do Estado nessa circunstância seria uma norma penal incriminadora? Definitivamente não. Bom, fixadas essas premissas sobre a legitimidade, devo dizer a vocês que a partir da década de 90 nós tivemos uma legislação muito pródiga no Brasil para tratar de crimes contra a ordem econômica. E neste contexto de surgimento do chamado direito penal econômico no Brasil, surgem os crimes contra as relações de consumo. Na década de 90 nós tivemos diversas leis que cuidaram de crimes que envolvem ordem econômica em sentido amplo. Então é na década de 90 que surgem as leis de crimes contra a ordem tributária, crimes contra a ordem previdenciária, a lei de crimes que envolvem relações de consumo, lei de lavagem de dinheiro, crime organizado, tutela penal do meio ambiente, a lei que cuida dos crimes contra o sistema financeiro é de 1986, enfim, a década de 90 foi uma década muito profícua, muito fecunda na criação de tipos penais incriminadores. E na década de 90 não surgiu uma lei para tratar de crimes contra as relações de consumo, surgiram duas. O Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.038, e a Lei 8.137 de 90, que cuida de crimes contra a ordem tributária, cuidava de crimes contra a ordem econômica e também cuida de crimes contra as relações de consumo. E aí começam as perplexidades. A primeira delas é, no conflito da Lei 8.078 com a Lei 8.137, qual das duas prevalece? Porque há condutas que são bastante semelhantes. Há condutas que estão previstas lá no Código de Defesa do Consumidor, que também estão contempladas lá no artigo 7º da Lei 8.137. Como é que eu resolvo esse conflito, né? Raul Chaves dizia, o professor Raul Chaves, professor titular Raul Chaves dizia, que por vezes o legislador penal criava tanta proteção que ele criava a chamada legislação penal em mosaico, né? Eram leis que se entrelaçavam e leis que se sobrepunham e ninguém sabia no conflito qual das duas leis resolvia a matéria. Como é que eu resolvo o conflito da 8.078 com a 8.137? Alguém poderia dizer, a lei posterior revoga no particular a lei anterior, o critério do tempo, aplicação da lei no tempo. O problema é que a lei 8.078, apesar de ser mais antiga, ficou em vacácio de 6 meses. Apesar de ser uma lei mais antiga, ela só entrou em vigência depois da lei 8.137. Então, o parâmetro da aplicação da lei penal no tempo por si só não resolve o nosso conflito. Há quem chegue a dizer, inclusive, a possibilidade de haver revogação da norma antes mesmo de ela entrar em vigor, né? O que eu teria uma certa dificuldade em aceitar do ponto de vista da interpretação das normas. Mas, enfim, o critério de aplicação da lei no tempo já não nos serve. Aí você poderia dizer, não, mas vamos pensar aqui, então, no princípio da especialidade. A norma especial afasta a norma geral. Qual das duas normas é especial? A 8.078 é especial num ponto, porque só cuida de relação de consumo, cuida de tudo, inclusive de crimes contra as relações de consumo. A 8.137 é mais específica num outro ponto,
Porque apesar de tratar de ordem tributária, de ordem econômica e de relação de consumo, somente cuida de matéria criminal. Então, qual das duas leis efetivamente é mais específica? Não se sabe. E aí como é que se resolve o conflito? Resolve-se o conflito ao sabor dos ventos, né? E o conflito é resolvido, é a pior resposta que você pode dar para alguém. Como é que resolve o conflito? Depende do caso concreto, né? A solução não é científica, a solução é meramente casuística. E as leis têm diferenças pequenas, né? Na 8.137, por exemplo, muitos dos crimes têm penas máximas de 5 anos. Crimes com penas máximas de 5 anos comportam, mesmo depois da reforma de 2008, da reforma do CPP de 2008, comportam prisão preventiva. Aqui no particular, foi um problema que a reforma de 2008 trouxe para as relações de consumo. Porque antes de 2008, os delegados de polícia podiam arbitrar fiança quando o crime era punido com detenção. Então, se você prendia alguém em flagrante e o crime é punido com detenção, e a maioria dos crimes contra as relações de consumo é punido com detenção, o delegado podia arbitrar fiança. Hoje, o delegado só pode arbitrar fiança quando a pena não supera 4 anos. Muitos dos crimes contra as relações de consumo na 8.137 têm penas máximas de 5 anos. Então, o que é que tem acontecido recentemente? Por vezes, órgãos de fiscalização, a Delegacia do Consumidor, os órgãos de fiscalização fazem fiscalização em estabelecimentos comerciais, por exemplo, né? Encontram lá um iogurte estragado, um iogurte vencido, né? Que pode acontecer, né? Efetivamente pode acontecer. Você tem um supermercado gigantesco, lá para as tantas você pode ter esquecido um iogurte ou 2 iogurtes vencidos, venceu há pouco tempo. E, em razão disso, aí chega lá alguém e pergunta, quem é o responsável por isso aqui? Aí vem o gerente, né? O gerente é o responsável pela operação comercial do negócio. O gerente não é o responsável pelo produto estar lá vencido na prateleira. Quem é o responsável sou eu, está preso em flagrante. Leva para a delegacia e o delegado não pode mais arbitrar fiança, né? Essa fiança tem que ser arbitrada judicialmente. Foi uma reforma feita no CPP que tinha a intenção de facilitar a concessão de liberdade provisória, mas que no caso particular dos crimes contra as relações de consumo, endureceu substancialmente o tratamento. Bom, então dizia, a solução é casuística, né? Depende do caso concreto. Então, como é que você resolve o conflito? Resolve-se o conflito a partir do princípio do indúbio pro réu, né? Então, na dúvida, você deve entender, deve imaginar que vai prevalecer a solução que melhor atende ao réu. Os crimes da 8.078, os crimes do CDC, muitos deles são de menor potencial ofensivo. Muitos deles são da competência dos juizados especiais criminais. E para muitos deles sequer cabe a possibilidade de prisão, porque num crime de menor potencial ofensivo, se o sujeito se compromete a comparecer aos atos do procedimento, por via de consequência, a prisão se torna desnecessária. Então, falei sobre essa legislação em mosaico, falei sobre as repercussões processuais, e um outro aspecto que eu devo dizer aqui para vocês, né? Há um professor titular da USP, professor Renato de Melo Jorge Silveira, que é uma das pessoas mais geniais que eu conheço. Ele publicou um trabalho recentemente dizendo que hoje o direito penal se expande de 2 formas. Existe o que ele chama de sobrecriminalização primária. O que é sobrecriminalização primária, né? Ele usa uma expressão em inglês, overcriminalization. O que é sobrecriminalização primária? Ele diz, hoje, cada vez mais se criam tipos penais. Se você perguntar hoje para um professor de direito penal quantos tipos penais existem no Brasil, todos nós teremos muita dificuldade em lhes dizer quantos são. Se vocês perguntarem quantas leis penais especiais existem no Brasil, todos nós teremos muita dificuldade em dizer quantas são. Eu posso falar com vocês com absoluta certeza que até setembro de 2012 nós tínhamos 121 leis penais especiais no Brasil. Além do Código Penal, nós tínhamos mais 121 leis especiais no Brasil. Então, essa proliferação de leis especiais dificulta o acesso ao conteúdo daquilo que é proibido. Essa proliferação de leis especiais dificulta o acesso ao conhecimento daquilo que as pessoas não podem fazer. Sobre a criminalização primária, criação de tipos penais. Isso para a tutela das relações de consumo é muito evidente. Porque nós temos alguns crimes que podem envolver relações de consumo no Código Penal. Lá no artigo 171, que cuida do crime de estelionato, existe o crime de entregar coisa defraudando a qualidade, a quantidade ou a substância. Artigo 171, parágrafo 2º, inciso 4º. A maioria dos crimes contra as relações de consumo, a grande maioria deles, eu me arrisco a dizer, já seria resolvido pelo crime de estelionato. Daí porque a tutela da Lei 8.078 é absolutamente desnecessária. Porque a grande maioria dos casos já poderia ser resolvida
com artigo de estelionato. Poderia ser não estelionato consumado se a pessoa não tivesse comprado, mas se você já coloca a mercadoria na prateleira, induzindo em erro o consumidor, não precisaria criar o crime de publicidade enganosa, ou o que quer que seja. Isso já seria um início de ato de execução de crime de estelionato, que esse ato é punível. Então nós temos, em relação a essa sobrecriminalização primária, nós temos crimes que envolvem relações de consumo, direto ou indiretamente, no Código Penal. E aí, professora Josiane, é interessante porque nós precisamos ficar criando critérios para diferenciar o crime do 171, parágrafo 2º, inciso 4, do crime de 8.078. Aí a gente explica os critérios que a doutrina usa, né? A gente diz assim, olha, o 171, parágrafo 2º, inciso 4º, serve para as relações entre particulares. Então, se eu te vender meu carro e trocar os pneus depois que eu vendi, é 171, parágrafo 2º, inciso 4º. Mas se eu for o dono de uma concessionária de veículos e fizer isso indiscriminadamente, isso é crime contra as relações de consumo. Só que a conduta mais grave, que é a conduta que envolve a coletividade, tem pena menor. Então, qual é o problema que nós temos aqui? Usando a expressão do professor Renato. Criam-se tantos tipos penais, um em cima dos outros, que se perde coerência normativa. Existe tanta tutela e tanta proteção que a sobrecriminalização, a tutela em excesso termina gerando a ausência de proteção aos bens jurídicos. Então nós temos crimes contra as relações de consumo nos aspectos que envolvem patrimônio, nós temos crimes contra as relações de consumo, direto ou indiretamente no Código, na tutela da saúde pública, porque existem crimes que envolvem saúde pública no Código Penal, que tem como vítima a coletividade, que também podem lesar relações de consumo. Então o Código diz que falsificar remédios, cosméticos, e por remédio entendam na expressão do legislador, cosméticos e saneantes. Viu? Senhor professor Antônio Monteiro, aqui no Brasil, né, nós tratamos, né, de falsificação de remédios da mesma forma que nós tratamos de falsificação de produtos de beleza. Né? Então, se alguém falsificar um remédio de câncer, a pena in abstrato para isso é exatamente a mesma pena de quem falsifica um vidro de condicionador capilar ou um esmalte de unhas, ainda que ninguém morra em razão daquilo, ou ainda que ninguém sequer sofra uma lesão em razão daquilo. Nós temos também, por via de consequência, nas relações que envolvem saúde pública, a possibilidade de envolver relação de consumo. O Código diz que é crime, o Código Penal diz que é crime falsificar alimentos. E no Brasil nós temos uma norma para definir o que é alimento, no Código Penal. Né? O Código diz que alimento envolve inclusive bebida com ou sem valor alcoólico. Então, se eu falsifico, né, vidros e mais vidros, frascos e mais frascos de uma marca famosa de vinho e coloco essa marca famosa de vinho em circulação, isso poderia configurar um crime contra a saúde pública se houvesse uma lesão à saúde, mas isso também configura crime contra as relações de consumo. E além de nós termos o crime de estelionato, além de nós termos os crimes contra as relações contra a saúde pública, e além de nós termos a Lei 8.038, nós ainda temos a Lei 8.137. Mas o grande problema, meus caros, voltando ao professor Renato, não é a sobrecriminalização primária. O grande problema é o que ele chama de sobrecriminalização secundária. O que é sobrecriminalização secundária? Eu falava a vocês, quando se fala em sobrecriminalização primária, isso representa a criação de tipos penais incriminadores. Né? Quando eu trabalhei na Comissão de Reforma do Código, professora Josiane, eu tinha a impressão que cada pessoa, cada grupo no Brasil queria um crime para chamar de seu. Né? As pessoas têm uma certa afeição por tipos penais. Né? Nós tivemos uma audiência pública muito pesada no Rio de Janeiro, doutor Solon, para tratar de crimes contra a vida. Né? E no projeto original da reforma, nós tínhamos colocado como homicídio qualificado, professor Sérgio, qualquer homicídio praticado no contexto de violência doméstica. Seria homicídio qualificado qualquer crime praticado no contexto de violência doméstica, pouco importa a identidade sexual da vítima. Aí fomos para a reunião, lá na reunião, o pessoal ligado ao movimento feminista dizia, olha, nós queremos que esse crime se chame feminicídio. Eu disse, veja bem, como diria Shakespeare, não é o nome que diz o cheiro que a rosa tem. Né? O que você quer está aqui, né? Está aqui escrito. Não, mas o que nós queremos é o nome. Né? Para nós, importante é o nome. Né? Aí cria-se o tipo de feminicídio, né? Que ninguém sabe exatamente o que é. Né? Feminicídio é matar mulher no contexto de violência doméstica, até aí é tranquilo, ou matar mulher pelo menosprezo ou desprezo à condição de mulher. Né? E hoje a doutrina já explica o que é feminicídio e o que é femicídio, a diferença de feminicídio para femicídio.
Nós íamos discutir o crime de discriminação, professor Sérgio. Criamos um crime de discriminação no Código, como crime hediondo, inclusive. Qualquer discriminação por raça, cor, etnia, raça, religião, origem, qualquer discriminação passará a ser crime. Aí vamos conversar com o pessoal ligado ao movimento LGBTT. O pessoal, nós queremos que o crime se chame homofobia. Gente, não dá para criar homofobia porque a única discriminação que existe não é por preconceito de identidade sexual, há outras discriminações. Aí vai trabalhar com o pessoal ligado ao movimento dos afrodescendentes e eles dizem, não, nós queremos que o crime se chame racismo. Então, não tem como ter um crime racismo, outro crime homofobia. O crime é de discriminação. As normas penais têm que ser abstratas e não voltadas para situações peculiares, positivas, individuais. Quando se criam muitos tipos penais, cria-se esse grau de incerteza. E aí eu falava, a partir do professor Renato, o que é sobrecriminalização secundária? Que é uma outra coisa muito importante que eu queria que vocês prestassem atenção. Sobrecriminalização secundária é quando são transgredidas normas de teoria do delito ou de teoria da pena, quando são transgredidas normas de teoria do delito ou de teoria da pena, para viabilizar a condenação. A partir de uma análise de eficientismo, o direito penal tem que ser usado em qualquer custo, de qualquer jeito. Danem-se as regras de teoria do delito ou danem-se as regras de teoria da pena. Uma vez eu conversava com a professora Josiane numa banca e dizia que eu advoguei num caso lá em Pernambuco, no estado de Pernambuco, em que o Ministério Público, o professor Solon, oferece uma denúncia, né, num crime contra as relações de consumo e diz na denúncia: a responsabilidade penal nas relações de consumo é objetiva. Eu valorizo muitas pessoas quando elas, pelo menos, acabam o cinismo do discurso. Né? Pelo menos a moça colocou lá na denúncia. A responsabilidade aqui é objetiva e acabou. Então vamos discutir, né? Se é objetiva. Acabou. A responsabilidade é objetiva. Então, o que é isso? Sobrecriminalização secundária. Né? Eu atuei num outro inquérito, né, que beirava o ridículo. Né? Foi instaurado um inquérito policial num outro estado aqui da federação para apurar de quem era a responsabilidade por ter permitido que o recheio de um biscoito recheado tivesse sido queimado. Né? Então o sujeito foi a um supermercado, comprou um pacote de biscoito, começou a comer o pacote de biscoito, lá para tanto se deu conta de que o recheio estava queimado. Né? Passou mais tempo do que ele devia na máquina. Então o que a pessoa deveria ter feito? Entra com ação contra o fornecedor, né? Pede um dano material, pede, sei lá, se houver, né, doutor André, né, não sei, né, um dano moral, né? Entra com ação civil de reparação, mas uma ação criminal para discutir de quem é a responsabilidade por ter queimado o diabo do recheio do biscoito. E aí a investigação é um negócio interessante, porque fica assim, meio que o cachorro correndo atrás do rabo. Né? As pessoas ficam procurando identidades, ficam procurando CPFs, né? Ficam procurando rosto de pessoa física. Aí começa a instrução, manda essa intimação logo para quem? Para o presidente da empresa, né? Para o presidente do fornecedor de biscoito, que nem aqui no Nordeste está no Sudeste. Né? Então o sujeito tem 30 mil empregados, ele vai sair lá do Sudeste para chegar aqui, né, na Bahia ou no estado aqui do Nordeste, para explicar como foi que um biscoito queimou. Eu falei para a delegada: doutora, a senhora quer que eu lhe explique como foi que o biscoito queimou? Eu mesmo lhe explico. Passou mais tempo do que devia no forno. Né? É um negócio assim, inimaginável. Né? Deveria ter passado, sei lá, 30 segundos, passou 40, ele queimou. Né? Agora, a senhora quer identificar não só por que ele queimou, mas o responsável por ter feito com que ele queimasse? E vem me dizer que isso aqui é tutela penal? Né? Instaura-se um procedimento investigatório desse, um procedimento investigatório criminal destes, e vem me dizer que isso é tutela penal? Então, sobre criminalização secundária, só para a gente fechar, o artigo 75 do Código de Defesa do Consumidor diz, né, que quem, de qualquer forma, concorrer para os crimes previstos neste Código, incide nas penas a estes cominadas na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, administrador ou gerente da pessoa jurídica que promover, permitir ou por qualquer modo aprovar o fornecimento, oferta, exposição à venda ou manutenção em depósito de produtos ou oferta e prestação de serviço nas condições por ele proibidas. Essa regra do 75 pretendeu reescrever a regra do 29 do Código, né? A regra do concurso de pessoas. E como bem diz o professor Renato, a maior ferramenta para gerar sobrecriminalização secundária é alterar as regras do concurso de pessoas. É alterar as regras da codelinquência. Já se falou que a expansão do direito penal seria através de bens jurídicos transindividuais, de bens jurídicos coletivos. Já se falou que a expansão do direito penal seria através do chamado direito penal do perigo. Diz o professor Renato Melo Jorge Silveira: a grande expansão do direito penal vai ser marcada pelo direito penal da omissão. As pessoas passarão a ser responsabilizadas por estarem num determinado posto e por não terem agido. O que é
absolutamente inaceitável, francamente inaceitável. Então, gente, aqui já chegando para o final, e insistindo nesse aspecto, jamais eu lhes diria, ou jamais eu lhes falaria que a tutela das relações de consumo, é desnecessária, né? Outra coisa que eu esqueci de dizer, né? Eu não sou abolicionista, eu respeito muito os abolicionistas, né? Mas eu não sou abolicionista, né? Abolicionismo penal é uma teoria que prega simplesmente a supressão do direito penal. O direito penal deveria deixar de existir e a sociedade se autorregularia, né? Talvez dê para ser abolicionista na Holanda, talvez dê para ser abolicionista na Austrália, talvez dê para ser abolicionista no Canadá, né? Mas talvez não dê para ser abolicionista, por exemplo, na Bahia, onde são assassinadas 30 pessoas por dia, né? Eu não sou abolicionista. Eu enxergo que em determinadas circunstâncias o direito penal de fato precisa intervir, né? Mas não dá para imaginar que o direito penal vai intervir em todo e qualquer caso, em toda e qualquer hipótese, porque a vulgarização da tutela penal leva à sua perda de legitimidade. Muitos desses crimes contra as relações de consumo, razão pela qual muitos deles desaparecem na reforma do Código, o projeto de lei do Senado 236 de 2012 revoga quase todos os crimes contra as relações de consumo. Muitos desses crimes levam à perda de legitimidade, à perda de eficiência e à perda até de idoneidade da tutela penal. E quando vocês se virem aí diante de casos como esse, de casos como o do biscoito, né, de casos como um pacote de granola que tinha uma minhoca dentro, né, e lá para as tantas alguém quer saber quem colocou a minhoca dentro do pacote de granola, né, quando vocês se virem diante desse tipo de situação, né, busquem a tutela que é a tutela razoável, né? Busquem a tutela que é séria, a tutela que é certa, né? Responsabilizem o fornecedor, responsabilizem a empresa, né? Nas hipóteses específicas de responsabilidade. Agora, não vamos vulgarizar a intervenção penal, imaginar que tudo é crime, porque quando tudo é crime, nada se torna crime, né? É o grande problema de identidade que nós temos hoje no direito penal, né? Como tudo é crime, o direito penal não serve para nada, né? As pessoas, quando buscam a intervenção penal, nunca têm uma resposta, né? Porque a delegada, ao invés de estar lá investigando se houve uma extorsão mediante sequestro, se houve um estupro, se houve uma extorsão, ela para investigar se o biscoito estava com recheio queimado ou não, né? Pediu-se uma perícia no biscoito, até isso foi pedido, né? Uma coisa que era constatável pelo gosto, né? pelo tato, né? Foi pedido uma perícia, né? E a perícia constatou que o biscoito estava queimado, né? E aí existe toda uma polêmica, né? Um inquérito policial instaurado para apurar o recheio de um biscoito de chocolate, né? Então essas eram as coisas que eu tinha para dizer, me colocando aqui à disposição, agradecendo a vocês pelo tempo, pela paciência e colocando aqui à disposição para os debates. Muito obrigado. Após as brilhantes palavras proferidas pelo professor Gamil, eu tenho a honra agora de passar a palavra ao nosso próximo debatedor, o nosso professor Rodrigo. E peço que tome os seus assentos. Muito bom dia a todos e a todas. Inicialmente, cumprimento os membros dessa distinta mesa, professor Antônio Pinto Monteiro, professor Sérgio Schlang, doutor Solon Dias, presidente dos trabalhos, doutor Gamil, palestrante que me antecedeu, e saúdo também, né, em nome de todos os estudantes da UFBA, e os estudantes que estão vinculados à BDCOM. Meus senhores, minhas senhoras, agradeço, professora Josiane, o convite em poder participar, representando aqui o meu estado, a Paraíba, né, deste lindíssimo evento, né. Estamos completando o 3º dia de debates em uma matéria que tem grande importância, né, em uma disciplina que, infelizmente, em algumas instituições não é bem trabalhada, né? Só que, ao longo desses tempos, estamos conseguindo, né, promover melhorias consideráveis, né, nesta parte da ciência jurídica.
Gostaria de justificar, né, a ausência do professor Fernando Santana. Na verdade, eu estaria nessa mesa como debatedor, né? Infelizmente, o professor Fernando não pôde se fazer presente por motivos de saúde. De pronto, desejamos um pronto restabelecimento ao professor, né? Ele vai fazer falta realmente, então aqui, na verdade, não estou para substituí-lo, mas estou para tentar promover um debate, né, com vocês, aproveitando, logicamente, os demais ilustres membros dessa mesa, para que possamos, né, levar a vocês uma discussão em cima da tutela penal do consumidor. E, meu amigo professor Gamil, brincando com o artigo de Klaus Roxin, né, poderíamos pensar: tem futuro o direito penal do consumidor? Né? Os autores do anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor, ao pensarem, né, na proteção específica desse indivíduo, né, eles justificaram a existência dessa necessidade de tutela em virtude do processo de industrialização que nos trouxe, né, problemas atrelados com a chamada produção em massa. Passamos a consumir em massa também. Né? E o aumento desse consumo, né, se deu, logicamente, pela maior oferta de produtos no mercado, pela maior oferta de serviços no mercado e, logicamente, o barateamento desses produtos e serviços. Tá? Só que o aumento do consumo também nos trouxe uma séria problemática, justamente justificando essa necessidade de tutela ao indivíduo que, estando à mercê de práticas que são consideradas infrativas no mercado de consumo, ele pode buscar a sua proteção. Né? Então, reconhece-se a vulnerabilidade do consumidor, levando em consideração que, como conversávamos mais cedo com o Dr. Solon, né, somos consumidores, 24 horas por dia, 7 dias por semana, quer queiram, quer não. E o consumo ele já é parte indissociável das nossas vidas. Né? E vem, então, nessa tentativa de promover a tutela, quando se cria o Código de Defesa do Consumidor em específico, né, o Estado chama para si a responsabilidade, como se fosse aquele camisa 10 do nosso time de futebol, né, e diz: joga para mim que eu resolvo. Eu vou aqui tentar ajudá-los, né, nessa intervenção em buscar o equilíbrio ou evitar o desequilíbrio. Né? E, em alguns momentos, estudamos a tutela do consumidor, especificamente, né, por força da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, tá? Como uma norma especificamente protetiva, que veio criando instrumentos ágeis e efetivos para a resolução de problemas de consumo, né, onde visualizamos ou identificamos lá na ponta, né, a ideia de promover a defesa da chamada cidadania econômica. Né? A ideia aqui não é só regular a relação jurídica de consumo, mas sim promover a proteção efetiva deste consumidor. Certo? Uma lei, meus amigos, que foi realmente debatida durante esse tempo, né, da realização do evento, e vocês perceberam que foi uma lei que só trouxe avanços. Né? Despertou no cidadão, né, a sua vontade, a sua conscientização com relação à existência de seus direitos, promoveu o maior acesso desse indivíduo à justiça, certo? Criou-se mecanismos para regular, né, esses conflitos, ou seja, tentar alcançar a resolução efetiva de conflitos, especialmente na seara do consumo, e, por que não dizer e destacar, que aí entra realmente, né, digamos, feitas essas considerações introdutórias, no nosso tema de debate. Por que não falar na reparação de prejuízos e garantir também punições efetivas, certo? Quando situações que atentem contra o consumidor sejam evidenciadas, certo? Então a gente tem, né, dentro do Código de Defesa do Consumidor, quando os autores do Código, que inclusive tivemos a honra de acompanhar aqui, né, durante o evento, a presença da professora Cláudia Lima Marques, a presença do professor Kazuo Watanabe, que estavam lá, professor Sérgio também, foi um dos colaboradores, né, desse início de estudos. Nós temos dentro do Código de Defesa do Consumidor, né, a diferenciação de 4 tipos de tutela: a tutela civil, a tutela jurisdicional ou procedimental, a tutela administrativa e a tutela penal. Discutimos, debatemos, falamos sobre a tutela civil, falamos sobre procedimento e processo, discutimos muito realmente a tutela administrativa, tá? E quando a gente chega na tutela penal, parece que a gente cansa.
parece que a gente chega nesse ponto, não, tá lá no final do código, especificamente de defesa do consumidor, não precisa nem estudar, né? E, diga-se de passagem, algumas faculdades, por exemplo, que contam com a disciplina de direito do consumidor, seja ela obrigatória, seja ela eletiva, optativa, às vezes retiram essa parte de estudo do direito do consumidor voltada à tutela penal do consumidor. E lançam lá numa disciplina à parte, como, por exemplo, leis penais especiais, nada contra. Só que a gente consegue compreender, na verdade, a dinâmica do Código do Consumidor e, especificamente, compreendemos melhor a dinâmica que se pensou lá quando estava se criando o código, no anteprojeto dele, de que essas tutelas, na verdade, elas não são independentes. Elas também não são ou não devem ser vistas de maneira isolada. Elas se complementam. Elas trabalham em conjunto, certo? Então, para que possamos ter uma tutela penal efetiva, a gente precisa também pensar nas demais tutelas. E defendemos, né, em nossos estudos, justamente que não há como darmos força à tutela especificamente penal, sem trabalharmos, logicamente, a tutela administrativa, judicial e assim vai, né? Então, o Código é uma lei que pegou, institui, né, em um capítulo, né, próprio, os crimes considerados de consumo, onde visa-se uma tutela direta, especificamente coibir os crimes praticados contra as relações de consumo. Observe que eu não falo crimes contra o consumidor, né? E, de maneira indireta, por óbvio, vai se proteger, tutelar também o cidadão consumidor, vez que a ideia é inibir que a sua vida, sua saúde, sua segurança, certo, sejam colocadas em risco em virtude de práticas mercadológicas que, infelizmente, nos atingem todos os dias, né? Quais são os desafios de falar sobre a tutela penal do consumidor? Especificamente, em virtude do dinamismo inerente aos hábitos de consumo, né, nós estamos perdendo força, especificamente na tutela administrativa e civil, quando tratamos, né, ou tentamos tratar dos conflitos de consumo de maneira individual. É preciso pensar ou até repensar que a tutela coletiva talvez seja efetivamente, né, o nicho que devemos investir com mais a profundidade, né? Os PROCONs, por exemplo, eu sou vinculado hoje novamente ao PROCON Municipal de Campina Grande, e nós perdemos, né, força a partir do momento que nós direcionamos o nosso trabalho tão somente à tutela individual do consumidor. Tá? Então, promover essa tutela coletiva nos traz, né, essa, digamos, sensação de que talvez consigamos alcançar o ideal maior do código, que é trazer um equilíbrio nessa relação jurídica de consumo, que é trazer realmente o equilíbrio entre consumidor e fornecedor. Tá? Tratamos especificamente, quando falamos de crimes contra o consumo, ou crimes contra as relações de consumo, do chamado crime de perigo, ou seja, é desnecessária a comprovação de uma lesão efetiva. A gente não tem a necessidade de comprovar que houve efetiva lesão, mas basta para isso, né, para que falemos do crime específico, que são diversos tipos, da existência deste risco, né? E aí a gente tem, como o professor bem destacou, o professor Gamil, né, entendemos o sujeito ativo desta situação, que seria o fornecedor, entendemos o sujeito passivo, que seria o não consumidor, coloco consumidores, e aí a gente parte para aquele conceito amplo de consumidor, não só aquele indivíduo que adquiriu e utiliza produto como destinatário final, mas aí ampliamos, né, no conceito de consumidor enquanto coletividade, certo? E o objeto principal na tutela seria os produtos e serviços disponibilizados nesse mercado de consumo. Em virtude do tempo, e para dinamizar a minha participação, eu trago, ou quando trato especificamente das infrações penais em espécie, apenas desses tipos, já são muitos, mas na verdade eu quero chamar a atenção para vocês especificamente sobre o objeto da matéria em específico. Eu tenho omissão de informação sobre a nocividade ou periculosidade do produto, previsto no artigo 63 do Código de Defesa do Consumidor. Omissão quanto aos vícios ou defeitos de produto, após sua colocação no mercado, com previsão no artigo 64 do Código de Defesa do Consumidor. Afirmação falsa ou enganosa sobre produtos ou serviços, artigo 66 do CDC. Publicidade enganosa ou abusiva, artigo 67.
induzimento do consumidor a comportamento prejudicial ou perigoso, artigo 68. Publicidade sem apoio técnico ou científico, né, no artigo 69. Observem, senhores e senhoras, que estamos tratando de tipos penais relacionados à tutela penal do consumidor que vertem especificamente sobre a informação, né? Quando instituída a Política Nacional das Relações de Consumo, por força do artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, tivemos a busca ou a preocupação de buscar, né, a proteção relacionada ao princípio da transparência e da informação. O consumidor, ele tem o direito de ser informado e muito bem informado sobre todas as informações inerentes àquele contrato de prestação de serviço ou ao produto que ele está adquirindo. Por mais básica que seja a informação, é direito do consumidor obtê-la, né? Eu não sei se vocês já perceberam, por exemplo, nos pacotes de biscoito recheado, né, existe uma fitinha que, em tese, serviria para nos ajudar a abrir o pacote, né, e tem lá, ao lado dessa fitinha, uma informação. Push. Parece uma informação básica. Talvez nem precisasse constar naquela fitinha a indicação de push para que você naturalmente tentasse puxar e depois, logicamente, não conseguir abrir o pacote, né? Nunca vi um consumidor observando essa informação e, puxa, não, sou teimoso, vai no dente. Né? Ou uma pessoa pegar um vidro de shampoo, colocar o produto na mão e pensar, e agora o que é que eu faço? No verso tem dizendo, modo de uso, enxaguar os cabelos. Imagina se essa informação não estivesse lá. Vocês imaginariam que algum consumidor iria tentar? Não, peraí. Essa informação, básica que seja, é direito do consumidor. Nos traz, na verdade, no Código de Defesa do Consumidor, o nosso norte é garantir que o consumidor vai ter a sua vida, saúde e segurança protegidos, tutelados. E esse direito à informação, ele se repete em vários dispositivos, ou seja, é um dos princípios que norteiam a proteção jurídica do consumidor. E aí, nós temos, quando falamos, né, especificamente de direito à informação, um novo quadro, né? O mercado de consumo não é mais o mesmo mercado de consumo da década de 90, quando o CDC, né, passou a existir em nossa vida jurídica, certo? Mudamos e mudamos consideravelmente, avançamos, né? Quem imaginava, por exemplo, que no conforto de seus lares, sem precisar se deslocar de suas residências, vocês conseguiriam comprar produtos, adquirir serviços, né? Hoje em dia é muito mais fácil você acessar pelo smartphone um aplicativo qualquer e vai lá, pede sua comida. Sem sombra de dúvidas. Mas será que, em virtude desses avanços na forma de nos relacionarmos socialmente, na forma de nos relacionarmos no âmbito das relações de consumo, teria só a tutela administrativa, teria só a tutela civil do direito do consumidor força suficiente para garantir uma proteção efetiva para esse indivíduo? Né? Mais uma vez, talvez a resposta que a gente não tem, mas visualmente nós estamos identificando que, infelizmente, seria não. Não que estamos perdendo força, não que estamos perdendo direitos, não é isso. Né? Só que tem algum advogado civilista presente? Né? Você imagina uma situação em específico que o consumidor adquire um determinado produto, ele busca uma reparação e vem a decisão judicial. Não, isso aqui não se trata de caso para reparação por qualquer tipo de prejuízo, seja material ou seja extrapatrimonial, patrimonial ou extrapatrimonial. Isso é nada mais, nada menos do que odeio essa expressão, mero aborrecimento. Né? O que é o mero aborrecimento? Passar 6 horas numa fila de banco para ser atendido num caixa é mero aborrecimento? Você adquirir um produto pela internet, passar 3 meses para receber esse produto, quando o prazo de entrega seria de 15 dias, é um mero aborrecimento? Né? Estamos na tutela individual do consumidor perdendo força, por quê? Porque, infelizmente, os órgãos, incluindo aí, logicamente, o próprio Poder Judiciário, está se cansando de analisar a matéria nesse sentido. E talvez complementar a tutela
individual com a tutela coletiva, e aí dando força à tutela penal do consumidor, talvez nos trouxesse algum tipo de benefício maior. Né? Eu trago aqui para vocês, especificamente, para promover um debate, né, o caso do nosso amigo Alberto. Alberto, uma pessoa fantástica, gente boa, tá? Ele estava em casa quando viu uma publicidade veiculada no canal TV Aberto, que promovia a venda de um produto, né? E chamou a atenção dele, né, especificamente esse produto, chamado Zumba. Eu sei que o Zumba é um movimento fantástico que temos em algumas academias, né, mas existe um canal, que especificamente um fornecedor, que oferece ao consumidor 16 DVDs, incluindo atividades extras, tá? Que aí inclui a música baiana também, nesse rol de músicas calientes para facilitar a perda de peso. Tá? Além disso, você vai receber um banquinho verde-limão fantástico que brilha no escuro, não guarde ele no seu quarto, porque você não vai conseguir dormir à noite, para que você possa subir e descer nos movimentos, enquanto você tenta obter aquele resultado que o produto daqui a pouquinho vai dizer. Tá? Até aí tudo bem, uma publicidade que está tentando vender para você um produto. Né? Você vai receber o guia de receitas, o guia enfim, fantástico. Você vai receber na sua casa por R$ 799. Alberto até aí não tinha se interessado pelo produto. Mas aí veio especificamente a promessa. Né? Olha, esse cara aqui de camisa verde que está sorrindo na foto, ele perdeu 28 quilos. Que fantástico. Né? Essa moça linda, maravilhosa, ela também veio lá, utilizou o nosso produto, perdeu 20 quilos. Fantástico. Alberto, então, se interessou pelo produto, porque ao final da mensagem publicitária veio a seguinte informação: esses resultados foram obtidos com pouquíssimo tempo. E aí vem a informação rápida que pisca na tela: 30 dias. Sério? Eu vou conseguir perder 20 quilos em 30 dias? Que fantástico. Quero, compro. Recebeu. Né? Vocês viram Alberto na primeira fotografia, ele utilizou o produto, mais de um mês, na verdade, ele utilizou por 2 meses esse produto, tá? E eu trago aqui agora a foto de Alberto para que vocês possam comparar os resultados excelentes, né, deste produto. Perceberam a diferença? Não perceberam a diferença? Eu vou comparar então o quadro 1 com o quadro 2 lado a lado, porque aí vocês vão realmente perceber a diferença. Não perceberam? Alberto perdeu o óculos e R$ 799. Porque o produto, em verdade, prometeu a Alberto que ele ficaria assim. Só que Alberto foi lá no judiciário, moveu a ação, a empresa apresentou sua defesa e disse: olha, de acordo com a própria informação da publicidade e a informação que vai no produto também, que você recebe a caixinha com os DVDs, tem lá dizendo que Zumba informa, os resultados podem variar, de 0 para nada. Porque Alberto, na verdade, agora tem um banco que brilha no escuro e não sabe para que ele vai usar aquilo, especificamente, certo? Essa propaganda, né, ou esse caso, pode parecer fantasioso, mas eu posso trazer, na verdade, tantos outros exemplos que todos os dias visualizamos com relação à falha nessa informação. Né? Esse caso especificamente aconteceu lá na Paraíba, na cidade de Guarabira. Né? Um belo dia, um professor, cidadão, estava passando na frente de uma loja, um grande mercado, e observou os seguintes dizeres da publicidade: oferta imperdível, chip vivo, R$1 com aparelho. Ele foi até o vendedor, estendeu a nota de R$5 e disse: olha, eu quero 5 chips vivo e 5 aparelhos. O vendedor disse: não, o senhor vai comprar o aparelho e com R$1 vai levar o chip. Tem dizendo isso aí? Não. Resultado: parece o programa do Celso Russomano, mas foram bater na delegacia de polícia. No frigir dos ovos, o gerente da loja, ele disse: não, realmente, a gente colocou essa informe publicitário para atrair as pessoas para virem à loja. Né? Não que eu tivesse a intenção de vender esse aparelho celular por R$1 com chip, não é isso. Mas eu queria que o consumidor entrasse na minha loja de todo jeito para comprar. Né? Ou seja, ele assume a prática que é considerada no âmbito administrativo infrativo, no âmbito civil passível de execução, tendo em vista que o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a obrigação de cumprimento da oferta nos seus termos, certo? E aí, por incrível que pareça, falou-se na responsabilidade criminal.
em virtude do desrespeito, especificamente, ao direito de informação, ao trabalhar com a chamada publicidade enganosa. E aí, meus amigos, nós temos exemplos, né, que, infelizmente, vão além da chamada publicidade enganosa quando eu trato de informação, né, que é digamos, o agravante, né, nessa seara, que seria a publicidade abusiva. Né. Esse caso ganhou repercussão no Nordeste. Uma concessionária de motos, né, lançou diversos outdoors em várias cidades, né, dessa forma: compra que eu dou para você, emplacamento grátis. Visivelmente, a publicidade considerada abusiva. Né. Resultado: o Ministério Público tentou intervir na situação, mover uma ação civil pública voltada especificamente à reparação do dano moral coletivo por esse absurdo de publicidade, e também promoveu a denúncia com relação ao desrespeito, especificamente no que se tange ao crime de praticar a publicidade abusiva. Resultado disso tudo: conseguiu-se a reparação, condenação em virtude do dano moral coletivo, fantástico, revertido para o Fundo de Direitos Difusos, né? E especificamente, infelizmente, não prosperou a responsabilização penal, né? E aí isso, né, nos traz justamente, já partindo para as minhas considerações finais, para respeitar o tempo regulamentar, né, porque eu não quero levar um cartão vermelho, eu tenho então que pensar ou repensar. Primeiro, será que a gente consegue realmente falar em tutela efetiva do consumidor, trabalhando de maneira isolada as tutelas existentes no Código de Defesa do Consumidor? Numa primeira perspectiva, diríamos que não, né? Na verdade, essas tutelas, elas se complementam. Elas estão ali para atuarem em prol do consumidor, mas não de maneira isolada, de maneira unificada. Então, a gente não pode trabalhar, né, a tutela penal do consumidor ou reservar a tutela penal do consumidor a um estudo à parte, a uma aplicação à parte. Né? Talvez ganhássemos mais força em virtude de todas essas considerações relativas ao consumo desenfreado, aos problemas sociais e econômicos que esse consumismo nos traz em virtude dessa atual realidade, né, em criar ou recriar, ou até repensar, talvez seja a palavra mais correta, nesses mecanismos jurídicos de proteção ao consumidor. Né? Talvez, se a gente elevasse um pouquinho mais a importância da discussão em cima dos crimes de consumo, ou crimes contra as relações de consumo, talvez alcançássemos, né, o que estudamos quando tratamos de direito ao desenvolvimento, né, na compreensão de que proteger, tutelar o consumidor, né, é garantir a ele o exercício pleno da sua cidadania. E temos que pensar na importância da essencialidade da educação, utilizando essa educação para o consumo, certo? Especificamente voltada ou, logicamente, baseada, norteada pelo princípio da informação. Então, meus amigos e minhas amigas, podemos pensar na importância da tutela penal do consumidor, né, sem que, logicamente, deixemos de lado as outras tutelas. Mas também não podemos esquecer que essa tutela, ela existe, ela tem previsão, apesar das falhas legislativas que temos, que em muitos casos impedem, né, a aplicação prática dessa tutela, mas não podemos relegá-la, não podemos esquecê-la. Né? Na verdade, só vamos nos enfraquecer em termos especificamente de proteção ao consumo, se não atentarmos a essa situação. Respeitando o tempo, né, eu encerro por aqui. Agradeço mais uma vez o convite, né, em nome da professora Josiane, poder estar aqui nesse momento com vocês. Repito, não estou aqui tentando substituir o professor Fernando. Na verdade, a minha missão, como eu disse a vocês no início, seria promover debates nesse painel, mas eu não poderia recusar jamais o convite em estar, né, ou até mesmo ampliando um pouco mais os meus conhecimentos, porque, como também já tinha falado com alguns alunos e alguns professores que participaram desse evento, essa, meus amigos, minhas amigas, é a oportunidade que temos de promover discussões efetivas para que possamos melhorar nesses estudos, certo, a matéria do direito do consumo, que é uma disciplina belíssima, que merece nosso respeito e merece especialmente os nossos estudos. Agradeço a atenção de todos nesse sábado, né, que vocês estão aqui presentes, e de imediato já devolvo a palavra à presidência da mesa. Muito obrigado.
Dando continuidade aos trabalhos, quero parabenizar o professor pela sua belíssima explanação e franquear aos demais integrantes da mesa, ao professor Antônio Pinto, ao professor Sérgio Schillang, alguma consideração que porventura queira fazer, professor Sérgio. Eu quero apenas agradecer as palavras elogiosas que foi dito de coração, eu sei absolutamente, não mais do que o coração que falou alto aí, do meu querido amigo e colega Jamil Fux, bem como também os demais integrantes da mesa, mas quero apenas lembrar o seguinte, eu não quero participar de debate, até porque não é o meu papel aqui, mas uma coisa me chamou a atenção, eu falava aqui com o professor Jamil, aquele tempo da faculdade, quando eu lecionei primeira turma, na parte onde nós chegamos, penal do Código, me fez apenas uma interrogação. Há um dispositivo, um tipo penal, que diz que eu não posso pedir um remédio e me entregarem outro. Não se trata do genérico. É um outro remédio que não tem nada a ver com aquele que foi prescrito pelo profissional da medicina. Isso é um crime chamado empurroterapia. Eu conversava com ele. E apenas para concluir, não tomar mais o tempo, o professor, o doutor Arquimedes, quando assumiu o PROCON, eu não sei se a nossa querida colega Lúcia participou, ele me solicitou para dar um curso de 3 meses para todos os funcionários do PROCON. Ele estava iniciando exatamente a administração do PROCON, naquela oportunidade. E abriu a questão para 3 delegados. E eu tive a oportunidade da delegada titular me questionar. Professor, entraram com um processo crime porque havia uma publicidade num refrigerante dizendo, compre este refrigerante e ganhe um carro. E ele agora quer ganhar um carro. E me mostrou o inquérito. Eu disse, professor, lamentavelmente, é por isso que nós deveremos hoje instruir todos os nossos alunos de relações de consumo, que acabou com aquela história de que as empresas não precisam ter seu corpo jurídico. Eu digo, toda empresa tem quem tem seu corpo jurídico, não é um empregado sentado na empresa, é para ouvir exatamente para não fazer essas publicidades que não são verdadeiras. Então, eu digo, o crime está, realmente, eu não sou criminalista, mas me parece que, de acordo com o código, está reconhecido. Agora, o que ele deveria dizer? Compre-te refrigerante e concorra a um veículo, a um carro. Não ganhe um carro. Eu não sei como terminou esse inquérito. Eu vou ficando por aqui, mas quero deixar aí meus agradecimentos finais à nossa querida doutora Josiane Souza, porque realmente sem ela não deveríamos ter conquistado essa maravilha que nós conseguimos aqui, desses encontros, nesses 3 dias, e muito se aprendeu aqui, como o professor Gamil disse, cada dia nós aprendemos mais, eu vou morrer aprendendo, cada dia estudo mais, estou estudando agora umas línguas estrangeiras, porque eu preciso viajar, conhecer melhor o inglês, e a gente sempre está aprendendo. E direito, sempre, não há uma pessoa que diga, conheço direito, não existe. Orlando Gomes dizia, me pergunte alguma coisa que eu não saiba responder, e me dê um prazo de 24 horas que eu lhe direi no dia seguinte, e é verdade. Isso é ele, o mestre Orlando Gomes, que dizia isso. Imagine, pelo menos eu me considero um pequenininho, que nem sequer poderia olhar para aquele grande mestre. Muito obrigado, professor Gamil, pelos elogios, muito obrigado, professor José, por me ter dado essa oportunidade de mais uma vez estarmos juntos aqui, e aos meus queridos colegas também da mesa. Obrigado. Encerrando os nossos trabalhos, eu me ousaria a proferir breves palavras. Eu, ao contrário do professor Gamil, eu acho que a tutela do consumidor ela é válida, ela necessita. A capacidade, a capilaridade da publicidade, ela tem a potencialidade lesiva, muitas vezes até coletiva, e precisa de um freio maior, é o que eu penso. Entretanto, vejo que o professor tem uma certa razão quando fala na proliferação de tipos penais. Isso precisa evoluir.
E não é só na proliferação. Existem alguns tipos penais que deveriam estar presentes no ordenamento, no microsistema. Por exemplo, o legislador pune produto impróprio para o consumo, mas não o fez com os serviços impróprios ao consumo. E aí o professor Gamil está certo quando fala, quando ocorrem tais casos, vamos nos valer da onde? Do velho artigo 171 do Código Penal. Quando uma indústria, ou vamos falar, um fornecedor do ramo de alimentos, do setor industrial, que não seja só de biscoito, mas de qualquer outra coisa, entra numa linha de montagem, num processo de fabrico que não é permitido, usa substâncias não permitidas, ou que desatenda alguma postura sanitária administrativa e joga isso no mercado de consumo, desculpa a expressão, aí o bicho pega, porque sai em série. Vamos para onde? Para o Código Penal. Crimes contra a saúde pública, tanto nos medicamentos quanto nos alimentos. Acho que existe uma proliferação muito grande de tipos, que muito deles não tem aplicação, e vejo também a necessidade de uma evolução. Mas a tutela penal do consumidor, ela deve existir necessariamente quando se trata de publicidade. A informação é o direito principal do Código de Defesa do Consumidor. Lesionar alguém, iludir alguém através do reclamo publicitário, é você rasgar o código, porque todos os outros princípios decorrem dele. Se ela tem uma capacidade lesiva patrimonial a alguém, deve haver um tratamento. Mas, de qualquer sorte, eu fico com essas reflexões e franqueando a palavra aos expositores para qualquer eventual contraponto. São essas as minhas reflexões. Eu acho que a palestra que aborda temas da maior relevância. Temos um microsistema de defesa do consumidor ágil. É bem verdade que o aspecto penal, como eu falei, há uma proliferação. E eu não sei até que ponto se torna necessário vamos dizer assim, a reforma constitucional do cânone da culpabilidade de forma a recepcionar a responsabilização penal da pessoa jurídica. O professor Gamil falou de forma muito acertada que aí se trata da criminalização desnecessária de alguns, por faltar alguns princípios. Respeito e fica aqui o debate em aberto. Para quem quiser fazer algum comentário, me perdoe, professor, eu posso franquear. São estudantes e necessitam. Fica aberto para qualquer um dos senhores alguma explicação, alguma pergunta, algum questionamento. Não havendo quem queira fazê-lo, posso dar por encerrado os trabalhos. Então, eu dou por encerrado os trabalhos da mesa. Muito obrigado.